Bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e inspiração para as nossas vidas. Fique comigo, dentro de alguns instantes estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Voltei, graças a paz. O nosso tema de hoje é profundidade gera maturidade. E o nosso texto está em Romanos 11:33. Acompanhe comigo. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são teus juízos e quão insondáveis são teus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja retribuído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Então, o nosso tema de hoje, amados, é profundidade que gera maturidade. E uma coisa interessante para a gente entender já é que os teólogos vão definir essa palavra que a gente leu, esse texto, como doxologia. E eu pesquisando no grego, doxo significa glória, logia significa palavra. Ou seja, esse texto é uma palavra de glória aos nossos corações, uma palavra poderosa de Deus. E para falar de maturidade, para falar de profundidade, nada mais justo do que falar sobre a vida de Paulo. Alguém que teve uma profundidade em Deus, alguém que viveu algo sobrenatural em Deus. Tanto que até hoje aqui, talvez 2000 anos depois ou mais, a gente fala sobre a vida de Paulo, a gente estuda sobre a vida de Paulo. Paulo viveu uma profundidade em Deus tão grande que a Bíblia vai declarar que ele viveu coisas sobrenaturais. E em 1 Coríntios 12, de 2 a 7, Paulo vai falar que conhece um homem, se no corpo ou fora de corpo, que foi até o terceiro céu, e Paulo falando isso, referindo a si mesmo, ou seja, que ele viu coisas que nem é lícito falar aos homens. Então Paulo viveu uma profundidade em Deus. E a importância desse roteiro, desse texto que a gente está estudando, desse tema, é que nós estamos vivendo uma geração de pessoas que falta maturidade, falta profundidade em Deus. Pessoas que às vezes sabem muitas coisas, mas não são profundas em nada. Ou às vezes até poucas delas, ou seja, pessoas que não têm profundidade sobre o assunto que defendem. E infelizmente a gente está vivendo um tempo onde as pessoas até conhecem a verdade, falam sobre a verdade, pregam sobre a verdade, mas muitas vezes não vivem a verdade. Pessoas que às vezes vivem uma religiosidade, ou seja, que aquilo que mudou na vida dela desde que ela veio para Cristo foi só uma rotina, que ela tem uma rotina de culto agora, eu tenho um culto de domingo para ir, uma célula para ir, uma oração de terça para ir, eu tenho uma oração pela manhã para vir, e ela não tem um coração transformado. O Drummond, ele tem uma frase, Drummond de Lacerda tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala: a religiosidade é quando o que você diz na igreja não condiz com o que você vive no dia a dia. A religiosidade é quando você veste a roupa e não o coração do cristianismo. Ou seja, quando eu mudo somente o externo e o meu coração permanece o mesmo. Então a gente precisa se preocupar, a gente precisa tomar cuidado se não estamos vivendo uma religiosidade. O que eu quero desafiar você é viver uma profundidade em Deus, uma profundidade que gera maturidade na sua vida. Sabe? Quanto mais nós nos aprofundamos em Deus, mais maduros seremos. Uma coisa que eu enfatizei no culto de domingo é que não tem como alguém que está vivendo uma profundidade em Deus permanecer o mesmo. E aí a gente está vivendo uma geração de pessoas que tem até uma frase aí que tem se propagado: eu não preciso parecer, eu simplesmente tenho que ser. Mas quando eu sou, eu se pareço com aquilo que eu sou. Quando a vida de Deus está dentro de mim, isso vai fluir para fora, isso vai refletir em quem eu sou. Então, quando o cristianismo, quando a vida de Deus está dentro de mim, isso vai refletir em quem eu sou. A palavra de Deus vai dizer: maior é o que está em vós do que aquilo que está no mundo. E é o próprio Espírito de Deus. C.S. Lewis vai dizer também que existe duas classes de pessoas dentro da igreja: as convencidas e as convertidas. As convencidas são aquelas que simplesmente se convenceram que Deus é real, que o céu é real, que vir à igreja é bom,
que está aqui congregando é bom, mas elas não tiveram um coração transformado. As convertidas são aquelas que tiveram o coração transformado no Senhor, tiveram a vida transformada no Senhor. E como eu falei, não tem como falar de profundidade em Deus e não falar de Paulo, né? Paulo teve uma conversão real. Às vezes a gente lê isso e a gente acaba romantizando como se fosse tudo fácil para Paulo. Paulo, que antes era Saulo, se tornou Paulo, pregador do Evangelho. Mas a Bíblia vai deixar claro que o próprio profeta que Deus mandou para discipular Paulo, ficou com medo de Paulo. Ele fala para o Senhor: não, Senhor, eu conheço a fama desse homem, eu sei que ele mata o povo de Deus. A Bíblia deixa claro também que a própria igreja se recusou a se reunir com Paulo com medo que ele estivesse fingindo. Mas uma coisa que a gente pode afirmar com toda certeza é que Paulo teve uma transformação real, Paulo teve um encontro real com Deus, e isso gerou um impacto geral na vida dele. Um impacto onde alcançou outras pessoas e nos alcançou também, que a gente fala dele até hoje. A gente vê que Pedro vai nos desafiar. Pedro vai falar: desejai ardentemente o leite racional. Ou seja, uma coisa interessante para a gente perceber é que Pedro vai associar o leite à palavra. Ou seja, tem que ser um desejo do nosso coração se aprofundar nas coisas de Deus. Você precisa ser um desejo do seu coração isso. Porque às vezes a gente está há anos na igreja e pensa: mas Deus já sabe o que eu quero. Né? A gente vê na vida de Pedro mesmo. Está lá em Lucas 5:4. Pedro, ele tem um encontro com Jesus, Jesus encontra com Pedro e vira para Pedro e fala: Pedro, lança a rede. Logo depois dele passar um grande período pescando e não pegar nada, Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, vai mais fundo, joga a rede mais fundo. Está em Lucas 5:4. E Pedro joga a rede mais fundo e ele pega uma quantidade de peixe tão grande que a Bíblia vai falar que ele quase não consegue puxar, quase vira o barco. Então a gente precisa ir mais fundo na vida com Deus. Às vezes você fica pensando: mas Deus sabe o que eu quero, mas Deus já sabe qual é o meu desejo, mas o Senhor, Ele quer ouvir de você. Deus quer ouvir da sua boca aquilo que você quer, aquilo que você deseja, as profundidades de Deus. Eu até falei, o Pedro Estrela, ele tem uma coisa que ele fala, uma frase, que Deus ele não te dá uma fonte que você mesmo enterra. Deus não te dá uma fonte que você mesmo amaldiçoa. Você precisa desejar ardentemente isso, sabe? E eu coloquei aqui, o Tozer, ele tem uma frase que ele fala: aquele que vive pelas circunstâncias naturais, ele ainda é carnal, ele não é espiritual. Porque a vida espiritual em Deus, a profundidade em Deus vai nos levar a viver acima das circunstâncias. Sabe, amado? O que isso quer dizer? Quer dizer, se eu estou aprofundado em Deus, ou seja, as circunstâncias não me definem mais. Se eu estou trabalhando, se eu estou desempregado, a minha vida com Deus continua profunda. Se eu estou dentro de um relacionamento ou não, a minha vida com Deus continua profunda. Se eu estou com a conta bancária cheia, ou não, a minha vida com Deus tem que continuar profunda. Então isso é um desafio, isso é um alerta aos nossos corações. Como está a minha vida com Deus? Como é que está a minha vida com Deus? Será que eu tenho vivido a profundidade em Deus ou não? Ou talvez, como eu falei no culto de domingo, eu abandonei o lugar secreto, o lugar de oração, o lugar onde eu tinha um encontro com Deus. A nossa vida com Deus não pode ser definida simplesmente por um culto de domingo. A nossa vida com Deus não pode simplesmente ser definida por um dia de célula. Tem que ser um estilo de vida, um estilo de profundidade, um estilo de maturidade em Deus. E quanto mais profundo formos em Deus, mais maduros seremos para a glória de Deus. Vivemos a profundidade em Deus. Um exemplo de profundidade, de experiência com o Senhor. Para você viver essa profundidade em Deus, você tem que ter uma experiência com o Senhor. Você tem que ter a revelação dos céus. Não tem como vivermos a profundidade em Deus por nós mesmos, com a força do nosso braço, com o nosso próprio intelecto. Ou seja, não é por coisas naturais, é espiritual. Isaías também, um exemplo disso, Isaías, ele teve um encontro com Deus. Isaías já era profeta, e no livro de Isaías vai dizer bem assim, que eu vi o Senhor assentado num mais alto e sublime trono, E ele vai falar, o profeta Isaías: ai de mim, Senhor, que sou um homem de lábios impuros e vivo num povo de impuros lábios.
E a gente vê logo em seguida que Deus manda um anjo com a brasa viva do altar e toca na boca de Isaías. E dali, a gente percebe ali que ali começa o ministério de Isaías. Ou seja, uma coisa que precisamos entender, só vai ressuscitar quem reconhece que está morto espiritualmente. Só vai viver uma vida profunda em Deus quem reconhece que está vivendo no raso. Só vai viver uma maturidade quem reconhece que ainda não está vivendo. Então precisamos reconhecer, precisamos sabermos onde estamos e buscar a revelação de Deus para nós. O que eu quero deixar para o seu coração, um desafio, né? Talvez você já viveu uma experiência com o Senhor, talvez você já viveu uma profundidade, por algum motivo você abandonou esse lugar de intimidade com o Senhor, esse lugar secreto. Eu quero te desafiar que você volte ao Senhor. Ou talvez você fale assim, Rômulo, mas eu já vivo, eu já tive experiências com Deus, eu leio a palavra todos os dias, eu jejuo, eu oro, mas eu quero te desafiar, né, a buscar mais. O reino de Deus é um reino de abundância. Deus tem muito para todos, amados. Amém? Vamos orar? Senhor Deus Pai, obrigado, meu Deus, por essa palavra, pela revelação do Senhor e por aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, Pai. Meu Deus, eu oro pelas pessoas que estão assistindo essa palavra. Meu Deus, que o Senhor possa revelar através do Teu Espírito essa palavra, o coração de cada um e cada uma, Pai. Meu Deus, que elas possam buscar as profundidades do Senhor para a vida dela, meu Deus. Como a Tua palavra diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Que possamos viver uma maturidade nas nossas vidas, Pai. Que possamos provar da profundidade no Senhor. Em nome de Jesus, amém.